E o ponto 3 da mensagem para a gente terminar. Glória a Deus. Aleluia por isso. Redenção. Redenção. Por isso que nós estamos aqui. Nós somos redimidos. Há uma redenção. Sabe o que é redenção? Significa libertação mediante a um pagamento de um resgate. Libertação mediante a um pagamento de resgate. Lembra um tempo no Brasil tinha sequestros? Quem lembra disso? Aquele sequestro que levava a pessoa embora e pedia um resgate. Quem lembra disso aí? Lembra? Eu nunca fiquei preocupado porque eu nunca tive dinheiro, então ninguém ia me sequestrar, né? Mas quem tinha dinheiro na época ficava preocupado, vai acontecer alguma coisa. Enfim, tinha o tal do sequestro, não é isso? E eles eram libertados mediante o pagamento de um resgate. Essa é a redenção. É o que Cristo fez na cruz. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Ele te libertou por um alto preço de resgate. Sabe, ele pagou um alto preço com a sua carne moída e rasgada. Aleluia, ele pagou um alto preço, porque na cruz ele derramou o seu sangue precioso por amor a cada um de nós. Aleluia. Redenção é Deus pagando o preço que nós não poderíamos pagar para nos libertar e nos trazer de volta para si. Aleluia, glória a Deus. Quem foi alcançado, erga as suas mãos. Eu queria que você agradecesse, só agradecesse por este amor, se você agradecesse por esse resgate, se você agradecesse por esse alcance. Nós vamos lembrar disso. Esse é o plano da salvação, esse é o caminho da salvação. Você tem que agradecer, meu irmão, porque esse é o motivo de nós estarmos aqui, esse é o motivo de nós cultuarmos ao Senhor, porque nós somos alcançados e sobre a nossa vida não tem mais peso, não tem mais condenação. Nós somos livres do pecado e do peso. Aleluia. Foi substituída a nossa dor, um preço de condenação foi substituído na cruz por mim e por você. Ele se fez condenado para que eu e você fôssemos absorvidos. Ele se fez culpado para que eu e você fôssemos inocentes. Imagina que absurdo. Ele falou assim: eu pago a conta, eu pago a conta. Deixa que eu resolva essa situação. Deixa que eu sou culpado, eu pago essa sentença em favor deste meu filho, em favor dessa minha filha. Só porque eu amo, não é porque eles merecem, mas porque eu amo e eu amo. Aleluia. Para Israel há um caminho conhecido. Então Jesus, ele está no cenáculo ele está no Getsemane. No Getsemane ele vai ser traído por Judas. Está na ordem cronológica, mais ou menos. Então está seguindo. E depois tem a Via Dolorosa, tradicionalmente chamada assim. Não está na Bíblia, mas há uma tradição em cima disso. Mas faz sentido, porque Via Dolorosa significa lugar de dor. E ele entra nesse lugar de dor. Nós fazemos essa Via Dolorosa com um violãozinho, já é pesadinho, né? Caminhada pelas ruas e anda pelo comércio, lugar que todo mundo está exposto. Mas Jesus não andou com um violãozinho, ele andou com a cruz colocada sobre os seus ombros, apanhando, sendo xingado, sendo humilhado. Isso não é para entristecer o teu coração, é para você entender o tamanho do amor, o tamanho do alcance, o tamanho da redenção, o tamanho do propósito de Cristo a respeito da sua vida, o tamanho do qual você tem que falar do amor de Cristo. Você tem que pregar a vontade do Senhor, você tem que se levantar como homem e mulher de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas por essa mesma mensagem, por esse mesmo propósito. Sabe que eu saio de casa 8 horas da manhã para ficar aqui o dia inteiro pregando, porque eu creio neste amor, eu creio nessa palavra, eu creio nessa mensagem, eu creio que pessoas estão sendo resgatadas e redimidas, e hoje há uma oportunidade para você entregar a sua vida para Jesus, há uma oportunidade para você refazer a sua aliança, aleluia, por este amor, por essa entrega, por aquilo que Ele já fez, não o que Ele vai fazer, não é a porta que Ele vai abrir, por aquilo que Ele já fez por você, que não tem preço, não tem preço. E ali na Vila Dolorosa me lembra o texto de Isaías capítulo 53, verso 4, verso 5, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o condenamos castigado por Deus atingido e afligido. Depois dessa via dolorosa, resumidamente, ele vai para o lugar da crucificação.
E todo mundo acha que, tipo, o Mel Gibson colocou lá no morro, né? Um negócio altão, assim, inalcançável, mas é num lugar baixo, num lugar visível, num lugar que as pessoas passam e ficam com medo daquilo que vai acontecer, porque falou assim, ó, se você fizer errado, você vai para esse lugar. Mas Jesus não tinha feito nada errado. Jesus não tinha culpa nenhuma. Ele era inocente de todas as coisas, de todas as acusações, mas ele está exposto, humilhado na frente de todos, crucificado do lado de homens que mereciam. Sabe, a cruz era símbolo do medo, mas para nós hoje, você pode olhar para aquela cruz bonita que tem ali, que nós fizemos ali, nós vamos ter, pode olhar para trás, vai ter uma cruz linda lá, que você pode, instagramável, você pode tirar foto, de dia é melhor, agora você vai ver só o vulto. Mas diga para alguém, essa nossa cruz ela não tem Cristo. Diga para alguém, chacoalha alguém e diz, a nossa cruz, Cristo não está lá, porque a nossa cruz está vazia, porque Cristo ressuscitou. E aonde tinha um símbolo de morte, assim, chacoalha ele, diz, aonde tinha um símbolo de morte, hoje tem um símbolo da vida, da ressurreição, aleluia. Tem o símbolo do resgate e da redenção dos nossos pecados, de Cristo sobre as nossas vidas, do sangue de Jesus derramado em favor de cada um de nós, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. A cruz pelo mundo agora é o símbolo da esperança, porque ele virá buscar aqueles que o esperam. Será que você pode erguer? Você que ainda está esperando por Jesus, eu sei que talvez a tua vida esteja tão confortável na terra que você querendo viver o reino na terra. Então eu vou te apresentar outra religião, é os testemunhos de Jeová. Eles gostam disso daí, de ficar na terra. Mas se você é cristão, levanta as mãos para os céus. Eu queria que você clamasse, ora vem Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Será que tem crente ainda clamando por isso, pela volta de Cristo? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a realidade. Tem gente se estabelecendo um reino na terra, meu irmão. Tudo vai passar, essa parada toda aí. Não tem nada que possa preencher o teu vazio. Está vazio aí, mas é porque não é sobre isso este vazio. É sobre a presença de um rei que precisa habitar dentro do seu coração. E viria o maior triunfo. Olhando esse texto, eu estou terminando já. Fica de pé, para a gente despertar um pouco. Depois disso, Jesus ia ser sepultado. Um dos lugares mais incríveis de Israel é o Jardim do Túmulo. Mas Jesus não está mais lá. Aquele túmulo é a lembrança que ele ressuscitou, porque aquele túmulo está vazio. Tinha uma placa, tipo assim, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Depois não sei o que fizeram com a placa, tiraram a placa de lá, mas era uma placa importante. Na primeira vez que eu fui ainda tinha. Hoje não tem mais a placa, mas o túmulo está vazio, ele já ressuscitou. Sabe o que é poderoso? Jesus ressignifica geografias. Lembra disso? Senhor, não? Ele ressignifica histórias sobre a nossa vida. Aquele túmulo é chamado hoje de Jardim do Túmulo, não é isso? Jardim do Túmulo, né? Em inglês lá, Garden, bababá, né? Sei lá o que, mas é por aí. Só que foi num jardim que a humanidade se perdeu através de Adão e Eva. Foi por o plano da salvação que havia se perdido. Então é num jardim que ele vai ressignificar a história da humanidade e daqueles que creem em Jesus. Chacoalha alguém e diz, Jesus não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito determinado, debaixo dos céus e debaixo da terra. Deus diz para ele, profeta, que Jesus está ressignificando situações sobre a tua vida. Você precisa entender isso aí. Ressignificando coisas, está mudando coisas na sua própria geografia. Às vezes você está tentando mudar de geografia, mas Jesus vai trabalhar nessa geografia que você está lutando ali, até para sair, até para se afastar. Jesus está ressignificando coisas sobre a tua vida. Quem está entendendo isso? Amém? Enfim. E aqui eu quero ler o texto bastante profético. Amém? Vamos terminar para cima, gente? Bora lá?
Os últimos momentos do nosso encontro de hoje, desse culto de hoje. Amém. Tem gente de Deus nessa igreja. Agora eu vou falar assim, não tem falsa, tem gente de Deus, né? Amém. Gente que tem sede da palavra. Glória a Deus. Eu me empolgo aqui, se deixar eu vou. Mas vamos terminar. Nós não precisamos fazer isso profeticamente, né? A palavra de Deus, ela é viva. Não dá para ler como um livro de historinha, porque não, isso não é vivo. É real. Transforma, é eficaz sobre as nossas vidas. Diz assim o texto de João 20, que já leva para a nossa próxima série também. Então Jesus aqui, ele já ressuscitou. Está entendendo? Então já estamos nesse contexto. Olha aqui, sequência fabulosa. E ele vai aparecer para os seus discípulos de João, capítulo 20, verso 19. Ok? Está tranquilo? Teologicamente aí? Vamos lá então. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas, estava trancado. Mas aquele tem poder sobre todas as coisas, não tem tranca, não tem nada que impeça o seu agir, que impeça aquilo que ele vai fazer, amém? Porque eles estavam com medo dos judeus. É isso. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Nós vamos melhorar isso. Durante muito tempo se banalizou. Foi um jargão, paz do Senhor. Já se fez, lá vai um crente, lá vai um qualquer nota. Assim, era assim que eu era chamado na escola. Eu era um 007 de Cristo quando eu era pequeno, porque apanhava na escola se falasse que era crente. Então, não era assim. Tem gente comigo aí, tem gente da minha época aí, tem. Vai, que chinelo estralava na escola. Crente era ET, gente. Hoje nós somos o povo mais abençoado da terra, tá tudo tranquilo. Não era assim. Mas foi se utilizado esse jargão, mas a gente precisa esclarecer isso. É o que Cristo fez, Shalom. Ou seja, diga para alguém agora assim, com fé: sabe o que é isso aqui? Você tem que dar paz ao Senhor mesmo, para todo mundo que você vê, para todo mundo que você encontrar, mesmo que não ande no mesmo conceito de fé que você, declare a paz do Senhor. Diga assim: receba a paz que excede todo entendimento humano. Receba a paz de Jesus Cristo sobre a tua vida. O Shalom de Deus esteja sobre a tua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Entende isso? Entende? Você vai falar isso aí em ambientes que a paz vai entrar, que a paz vai ser restabelecida, sabe? No ambiente de guerra, a paz vai reinar e vai governar. No ambiente de empresas atribuladas, a paz vai entrar a partir de hoje, porque você vai declarar o Shalom de Deus. Em ambiente de guerra familiar, declare a paz do Senhor seja sobre este lugar. A paz do Senhor seja sobre essa situação. Há poder no nome de Jesus. Verso 20, tendo dito isso, mostrou as mãos, sabe aquelas mãos furadas, aleluia. Sabe que você pode fazer assim, as mãos de Jesus furadas em meu favor. Ele mostrou o lado que foi transpassado por mim e por você aos discípulos, e eles se alegraram quando viram o Senhor. Sabe o que eu quero pedir? Para você fazer o maior barulho de festa que você conseguir subir. Faz barulho, festeja, que Ele vive, Ele vive, Ele reina. Aleluia! Ei, será que você pode melhorar isso? Você pode celebrar o Senhor por isso? Eu não sei você, mas eu acho que os céus estão em festa agora pela tua celebração.
Eu não sei você, mas o inferno foi abalado pela sua alegria agora. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Só quem crê, receba o envio do Senhor. Receba a autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. É isso que Jesus estava dizendo. Receba a autoridade para colocar a mão sobre aqueles que estão oprimidos e eles serem libertos. Libertos. Todo mal vai ter que bater em retirada, porque há uma autoridade do céu sobre a sua vida. Receba a autoridade dos céus para declarar a palavra, para pregar a palavra, para viver a palavra, para influenciar através da palavra, para ser um testemunho vivo através da palavra de Jesus. Sempre como o melhor fica para o final aqui, nós vamos ter que glorificar a Deus de verdade. E nós entramos no novo ciclo para a semana que vem. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Estenda sua mão para o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus possa reinar hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Só quem crê, diga o melhor amém que tiver no coração.